Saudações, gente bonita! Neste vídeo vamos falar sobre as interações entre Estado, governo e religião entre sauditas, russos e chineses. Como é nosso hábito, vamos comentar um pouco sobre a live de ontem. Essencialmente, o que nós fizemos foi, num primeiro momento, estabelecer uma distinção entre os sistemas políticos, digamos assim, da Rússia, da China e da Arábia Saudita, certo? Foi importante porque nós já estamos começando a desenhar, foi o que a gente fez no quadro da live, o pós-Israel, certo? O mundo que vai emergir após a derrocada do Ocidente. Ok. Primeiro nós falamos sobre a República Popular da China. Explicamos o seguinte. É vendida a ideia de que a China é um estado ateu. Olha, isso não é verdade. A China é um estado irreligioso, o que é bem diferente. O ateísmo não é uma política oficial chinesa. O que acontece é que as pessoas compreendem mal como o Estado chinês funciona. Ele não é um Estado ocidental, sabe? Não trabalha no nível da democracia burguesa. Deixa eu explicar para vocês resumidamente. O que acontece é o seguinte. Para alguns cargos, as pessoas não podem ser filiadas a nenhuma religião, por conta da questão da isonomia. A Constituição chinesa é muito clara em duas coisas. Primeiro, todos têm o direito de ter a própria convicção. Ou seja, se eles querem ter uma religião ou se eles não querem. Isso significa que se você tem uma convicção religiosa, você não pode pregá-la em público, porque você está tirando o direito de quem não tem essa mesma convicção. Certo? É isso. Essa que é a questão. E outro ponto muito importante. No caso do Estado chinês, algumas instituições do governo não são como no Ocidente, do governo. Eles são do partido. Vou dar um exemplo. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas não pertencem ao Estado. Quer dizer, não pertencem ao governo. O Estado, sim, fazem parte da estrutura do Estado, mas não fazem parte da estrutura do governo. O Exército de Libertação Popular é uma instituição do partido. Correto? O Exército de Libertação Popular é uma instituição do partido, não do governo. Então, quem manda no Exército de Libertação Popular, que são as Forças Armadas Chinesas, é o presidente do Partido Comunista Chinês, comissário-geral. E o Partido Comunista Chinês não aceita interferência religiosa de nenhuma monta. Quer dizer que se você quer ascender ao oficialato, você não pode ter religião. Com o judiciário é mais ou menos a mesma coisa. Então as instituições que são do Partido Comunista Chinês, elas exigem que você não seja filiado a nenhuma religião. Simples assim. Então não é uma questão de ateísmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é que o Estado chinês funciona de maneira diferente de outros estados. Você tem executivo, você tem legislativo, você tem judiciário e você tem o poder popular representado pelo Partido Comunista Chinês, que é quem administra a justiça, que administra a defesa, certo? Então, para que você exerça determinados cargos na China, é imperativo que você não tenha filiação religiosa.
Não está dizendo que você tem que ser ateu. Você não pode ter filiação religiosa, que é muito diferente. Você não está proibido de ter fé, de forma alguma. Você não está proibido de ter fé, correto? Você só está proibido de ter filiação religiosa. Como assim filiação religiosa? Para você seguir uma religião na China de maneira oficial, você tem que se filiar a uma religião. Por quê? Porque a prática religiosa na China, por conta da liberdade que as pessoas têm de escolher e praticar as próprias convicções, ela não pode ser pública. Quer dizer que se você tem uma fé, você não pode comentar sobre ela. Eu não posso fazer proselitismo religioso na China, porque eu estou tentando convencer outras pessoas a terem a mesma convicção do que eu. E na China isso é ilegal. Certo? Então, por exemplo, se você é muçulmano, você tem o direito de ter ir na mesquita. Você tem uma mesquita. Só que você tem que... Ah, meu irmão. Só que você tem que ser filiado. Entendeu? Você tem que ser filiado a uma mesquita. Dentro da mesquita você pode falar livremente de religião. E normalmente no site da mesquita, as pessoas que são cadastradas podem falar livremente. Não pode falar para o público, porque aí você estaria violando a liberdade deles. Ok? É isso. Essa que é a questão. Cara, eu devia ter entrado lá atrás. Minha mãe estava querendo massa de pastel de um lugar específico. Já era. Bom, enfim. Essa que é a questão na China. É a maneira como o poder é distribuído. O comissário-geral do Partido Comunista Chinês é quem comanda, em última instância, o Exército de Libertação Popular, o Judiciário, um punhado de instituições. Certo? É o partido que indica os governadores. É o partido que indica os prefeitos das principais cidades. E nas cidades menores, as pessoas são autônomas para escolher os governantes, mas sempre tem um comissário do partido para fiscalizar a atuação desse governante. E ele não pode roubar, ele não pode ser incompetente, ele não pode ser maluco. Certo? Então, todas as pessoas são livres na China para ingressar no Partido Comunista Chinês. O que não quer dizer que todos o fazem ou que todos são admitidos. As pessoas com filiação religiosa não são admitidas no Partido Comunista Chinês. Isso não quer dizer que elas não podem prestar concurso público. Claro que elas podem. Há uma série de concursos públicos que são de governo e não são do Partido Comunista Chinês. Tem várias áreas em que a pessoa pode prestar concurso público. Certo? É assim. Os cargos na China, comentamos ontem, são preenchidos por concurso público desde o Imperador Qin, no século VI antes da Era Comum. Então a China tem a estrutura burocrática mais antiga desse mundo, certo? A mais antiga desse planeta. Desde o Imperador Qin, fundador da China, colocamos assim, os cargos são preenchidos por concurso público. Não por indicação, por apadrinhamento, não, por concurso público. Várias e várias e várias dinastias passaram na China. Mas isso sempre se manteve. Concurso público. E o interessante do concurso público na China, e revela outra diferença fundamental, é que ele é escrito, né? E isso revela uma coisa interessante sobre a China. A maioria das línguas, tá certo, todas as línguas, com exceção das línguas de sinais, são línguas faladas. Mas o chinês é essencialmente uma língua escrita. Quando você fala, por exemplo, em português, você usa a escrita latina para expressar os seus sons. E usa a acentuação para eventualmente explicar o seu tom. Como assim? Quando você pergunta vamos, você fala vamos. Vamos é um tom normal. Você fala vamos, é outro tom. Aí você usa o sinal, né, de interrogação. Você tem um sinal que indica o tom. Se você fala vamos, então é um sinal de eu estou surpreso, né? Aí o sinal que você usa é o de exclamação.
Se você usa... Vamos... São os 3 pontinhos. Correto? Então, os sinais no idioma português indicam um tom. E as palavras têm tom em significados específicos. O tom não muda o significado da palavra. Vamos é vamos. O que o tom muda é o contexto. No chinês, não. As palavras são tonais. Certo? Todas as palavras em chinês são bissílabas na prática. E elas têm tons. Tranquilo? Elas têm tons. O que quer dizer que quando esse tom muda, a língua deixa inclusive de ser compreensível. O que implica dizer que a China é um país com 56 etnias reconhecidas. E algumas delas têm seus próprios sistemas de escrita. E mesmo os que não têm seu próprio sistema de escrita, não são necessariamente inteligíveis umas para as outras. Quem fala cantonês não compreende mandarim, se só falar cantonês. Então como é que a China resolveu isso? Esse era um problema que o primeiro imperador Qin já tinha. O sistema de escrita. Como o sistema de escrita chinês é logográfico, a maneira como você escreve é a mesma, não importa a maneira como você fala, como você pronuncia. Então o imperador Qin entendeu que a escrita era o fator de unidade dos chineses. Logo, as provas de admissão no serviço público há 2.600 anos na China tem a ver com exames de escrita. E aí há outros exames de fidelidade, vamos colocar assim. No passado eram exames de escrita e conhecimentos de confucionismo. Depois taoísmo, depois budismo. Agora é de socialismo. As coisas mudam, mas sempre são as mesmas. Agora você não tem que demonstrar saber confucionismo, que não é uma religião. Como o taoísmo não é uma religião. É quase como se fosse uma filosofia. Não filosofia no sentido grego. Filosofia de leitmotiv para a vida. Então você tem que saber socialismo, política, e tem que saber escrever. Porque não importa como você fala. O que importa mesmo é como você lê e como você escreve. E a China é assim desde sempre. Então, por não entender as estruturas básicas de funcionamento da sociedade e da administração chinesa, as pessoas falam muita merda. A China não é uma ditadura, mas não é mesmo. A China é muito mais democrática que os Estados Unidos. Qual que é a chance de uma pessoa comum ser vereador numa cidade chinesa? É enorme. Basta ela ingressar no partido, às vezes nem precisa. Porque vários cargos públicos não exigem filiação ao partido. Você pode ser deputado na China sem ser filiado ao partido. E o Partido Comunista Chinês não é o único partido da China. É importante que seja compreendido, ele não é o único partido na China. Tem vários cargos independentes e de outros partidos. O que não pode é ter partido de ideologia burguesa. É óbvio que a burguesia quer destruir a ditadura do proletariado. Simples assim. E nos Estados Unidos? Qual que é a chance de uma pessoa, tipo do povo mesmo, ser vereador ou prefeito de uma cidade grande? É nenhuma. São castas. Certo? São castas. Não tem democracia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as eleições são sempre entre escolher 6 ou meia dúzia. Que diferença tem entre democrata e republicano? Antigamente, os democratas eram levemente de esquerda. Agora eles são progressistas, ou seja, são liberais. Então, a escolha de democrata ou republicano só diz respeito à pauta de costumes. Só isso. A diferença é a pauta de costumes. Se você é gaysista, abortista, da linguagem neutra, ou se você é conservador. Mas de todo jeito você quer foder a classe trabalhadora, você poucos está se lixando para os trabalhadores. Foda-se os trabalhadores e os trabalhadores. O que importa é a pauta de costume. E os Estados Unidos vem conseguindo exportar essa noção de esquerda para o mundo inteiro.
Esquerda deixou de ser defesa da classe trabalhadora e passou a ser defesa de pauta de costumes. Defesa gay, defesa dos negros, defesa trans, sabe? Coisa que não tem nada a ver com a luta de classe. Psolices, certo? Psolices. O sonho dos Estados Unidos é transformar a esquerda no mundo inteiro em um grande PSOL. É a partir da lacração. A partir da lacração. Não está conectado com a luta de classe nem com a classe trabalhadora. Lacrar. Correto? É isso. Essa que é a questão. Deixa eu até colocar uma coisinha bem-humorada aqui antes da gente continuar. Na lendária Torre da Virtude, encontramos a Sociedade da Virtude, os maiores heróis da Terra, defensores da moralidade e da virtude. Majestosa, poderia vir aqui um instante? Nós temos um problema. Que problema? Bom, na verdade não é um problema. É que nós identificamos o aumento absurdo de novos vilões em Megalopolisville. São 129 novos bandidos na cidade. O quê? É hora de espancar a maldade. É meio que esse o problema. Qual? De repente é melhor você esperar aqui. Ah, tá. Agora que eu já me troquei. Mas é exatamente por isso. Espera um pouco aí. Vocês estão reclamando da minha roupa? É isso mesmo? Não, ninguém aqui tá dizendo isso. Mas é que algumas pessoas talvez tenham a impressão, Provavelmente errada. que alguns cidadãos de bem estejam querendo se tornar vilões justamente para ter a chance de encontrar você. E serem espancados por você. Olha só que ironia. E por acaso eu tenho culpa disso? Claro que não. Olha só, eu já até peço desculpas por eles. Será que a sua habilidade precisa ser lutar jiu-jitsu e luta livre com os bandidos? Não rola um arco e flecha, um arremesso de dado? Bater neles com uma vassoura, mantendo uma certa distância. Primeiro é a minha roupa e agora é o jeito que eu luto contra o crime. Olha, só hoje surgiram os seguintes vilões: o homem lubrificante corporal, o terrível masoquista e a fã número 1 da Majestosa. Essa não se deu nem ao trabalho de inventar um nome. Esse é o perfil dela no Instagram mesmo. E o pior é que eles nem estão roubando nada. Alguns até gastam uma grana para conseguir aparecer no jornal e chamar a atenção. E mais uma vez a Sociedade da Virtude salvou o dia, fazendo com que as mulheres não sejam objetificadas pela indústria do entretenimento. Peraí, mas eu tenho o direito de usar a roupa que eu quiser. Se eu quiser ficar pelada, eu fico pelada. E eu não preciso que homem nenhum fale por mim e roube o meu protagonismo. E mais uma vez a Sociedade da Virtude ficou confusa, sem saber se eles estão lucrando com a imagem hipersexualizada da Majestosa nessa indústria historicamente machista, ou se eles são coadjuvantes em uma história de autoafirmação e empoderamento. Recentemente, eu mostrei para vocês a maior igreja evangélica da China, que fica em Hangzhou, e a igreja tem um site oficial onde eles postam informações, horário dos cultos, e essa igreja ela tem autorização para gravar o culto e postar no próprio site dela. Mas para assistir o culto gravado, a pessoa precisa fazer um registro com nome e identidade no site da igreja. E na China é proibido pregar fora da igreja ou na internet. Mas essa igreja ela tem autorização só para postar no site dela. Mas os membros para assistir precisam colocar o nome e a identidade. Então eu pensei, vou pedir para algum amigo chinês fazer o cadastro para mim no site da igreja, para eu assistir os cultos na conta dele. Então eu pedi para uma amiga chinesa mais próxima para fazer o cadastro para mim na conta dela, e ela falou: "E Marcelo, desculpa, mas eu não posso te ajudar, porque eu tô querendo prestar concurso público e eu sou aspirante ativo ao partido. E eu não posso ter registro nenhum em meu nome que envolva religião." E o que significa isso? Na China, mais da metade dos cargos públicos exigem que você seja membro do Partido Comunista para tomar posse. E quando o jovem envia o pedido para se juntar ao partido, você é considerado um aspirante ativo ao partido. E na Constituição do Partido Comunista da China, que você pode encontrar no site oficial do governo, existem vários requisitos para se tornar um membro. E um deles é que você não pode ter religião nenhuma. Então, nas diretrizes sobre a vida política, fala, abre aspas, os membros do partido não estão autorizados a ter crenças religiosas, fecha aspas. E no regulamento sobre o trabalho da Frente Unida do Partido Comunista, artigo 25, fala, abre aspas, os membros do Partido Comunista devem unir as massas religiosas, mas não podem ter crenças religiosas, fecha aspas.
E muitos estudantes na China têm a esperança de se tornar funcionário público após a formatura porque é uma carreira muito estável na China. Então, respondendo à primeira pergunta, se você é um cristão chinês e quer ter mais chances em concursos públicos, mas existem alguns cargos que você não precisa ser membro do partido. Mas se você quiser aumentar suas opções de carreiras no setor público e ter mais chances, você vai precisar esconder sua fé e não vai poder ir em igreja nenhuma, porque se descobrirem, você é expulso do partido, ou tentar a carreira em empresas privadas. E esse também é um dos motivos porque tantos cristãos chineses evitam frequentar ou fazer registros em igrejas autorizadas do governo, porque o governo acaba tendo um controle muito grande de quem é ou não cristão no país. Então, alguns cristãos preferem se reunir escondidos em espaços privados, que é considerado crime de acordo com o artigo 40, pois você só pode fazer reuniões religiosas dentro dos locais autorizados. Ok. Então, entendido como funciona a China, passo seguinte, a Rússia. A Rússia é um caso interessante. Nós temos o maior país do mundo. Certo? O maior país do mundo. Ele é maior que 4 continentes desse planeta. Maior que a Europa, maior que a Oceania, maior que a Antártica, maior que a América do Sul. E, no entanto, não existe sotaque em russo. Na Inglaterra, cara, ontem eu fiquei até 1h30 da manhã, simplesmente fascinado, que eu descobri um sotaque em inglês que eu não conhecia. O de East Sussex. Eu tava ouvindo, né, uma música do Keane, e aí tô ouvindo a música e... Gente, mas eu não conheço essa palavra, né? Traste isso, traste aquilo. Mas como assim traste? Aí eu fui ver atrás. What? E aí eu falei, cara, que louco. Eu descobri que eles são de East Sussex. E eu falei, cara, eu tenho que ver isso. Tem um site, né, que o Rádios Online, tem rádio no mundo inteiro. E eu simplesmente comecei a ouvir rádio da cidade de Sussex e prestar atenção em como os radialistas falavam. Falava, cara, eles são uma mistura de irlandeses com cuiabanos. Irlandeses, como na pronúncia de muitas palavras, né? Little. Como assim Little? Ah, Little. É muito parecido com o jeito que os irlandeses pronunciam Little, né? Você fala assim, a pronúncia do inglês está errada. Cara, que burrice. Que burrice. Eu tenho girice de professor de inglês por causa disso. Os idiotas, a pronúncia correta é o inglês nova-iorquino. Ah, pintinha macaco. Nos Estados Unidos nem inglês eles falam. Quando eu fui na Europa, passei vergonha. Porque o pouco de inglês que eu sabia era americano. E lá todo mundo é inglês britânico. Passei foi vergonha. Além de passar raiva, eu passei foi vergonha. Né? Porque a gente acha que o inglês... Porque as pessoas estudam inglês para ir para a Flórida, né? Então elas não aprendem inglês. Elas aprendem a língua que se fala nos Estados Unidos. Mas enfim, a Inglaterra tem uma quantidade enorme de sotaques. Eu gostava do George, né? O que se fala da região de Newcastle, nas Midlands. Gostava muito do sotaque. Liverpool tem 2 sotaques. Olha que loucura, Liverpool tem 2 sotaques. O leste de Liverpool, que é o sotaque dos Beatles, e o oeste de Liverpool. Então, Londres tem 3 sotaques. Cara, na mesma cidade tem mais de um sotaque. Sabe, com diferenças grandes de pronúncia. Certo? Diferenças grandes de pronúncia, igual você tem no sotaque brasileiro. Perfeito? Então você falar a pronúncia certa é essa, mas que maneira pronúncia certa? Que burrice, cara. Que estupidez. Que rasura. Se você faz inglês, se seu professor ou professor te fala isso, ele é um idiota. Sabe, ele é um idiota, ele é um imbecil, troca de escola. Não sabe nada de inglês, nada. É um imbecil doutrinador.
ou imbecil doutrinadora. Essa é a verdade. Por que eu falo isso? A Inglaterra está cheia de acentos, sotaques. Você tem, que eu reconheço, da Cornualha, você tem o das Midlands, você tem os 3 de Londres, esse de Sussex que eu não conhecia, você tem o Gord, que eu acho fantástico, você tem os 2 de Liverpool, sabe? Você tem uma ampla variedade de sotaques na Inglaterra. Na Rússia não. Quer você mora em Vladivostok, no extremo leste, ou Kaliningrado, no extremo oeste, as pessoas não vão te reconhecer pelo sotaque, porque o russo não tem sotaque. O máximo que você tem é desvios em função de... Se você mora numa grande cidade, existem algumas palavras que são típicas, né? Que não existem em cidades pequenas no interior da Sibéria, mas sotaque mesmo não tem. Uma série de questões históricas, a relação dos russos com a religião e com o Estado é complexa. De um modo geral, a Constituição russa prevê 5 religiões oficiais aceitas: o cristianismo ortodoxo, os luteranos, o islamismo, o budismo e o judaísmo. Essas são as religiões oficiais no país. As outras religiões dependem de autorização do Estado, menos as religiões nativas. As religiões xamânicas nativas podem ser praticadas livremente pelos nativos. E algumas não são toleradas. O catolicismo pode ser praticado pessoalmente, mas não pode haver proselitismo. A mesma coisa vale para as religiões evangélicas, mas essas duas por motivos diferentes. E, por exemplo, os testemunhos de Jeová na Federação Russa são considerados grupos terroristas e a prática leva 10 anos de prisão. Correto? E, bom, o Estado russo é ao mesmo tempo centralizado na figura de um líder forte, mas as entidades federais russas são de 6 tipos. Temos os raions, temos os okrugs, temos os oblastes, temos as repúblicas autônomas, temos as cidades, né? Tipo as cidades federais. Então, a Rússia tem os distritos, tem um sistema de sujeitos federais bastante complexo, com graus de autonomia variáveis, que convivem bem e em harmonia. Alguns, por exemplo, a Chechênia tem grande autonomia, certo? O Daguestão também. As repúblicas étnicas costumam ter mais autonomia, o Tartaristão e por aí vai. As cidades federais têm menos autonomias, por razões óbvias. Então, a maneira como os russos organizam os sujeitos federais é, digamos assim, única, de uma complexidade bastante funcional. Um caso interessante é o da Arábia Saudita. Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman, é uma vítima da desinformação. Quando o país dele, né, era lacaio do Ocidente por 100 anos, né, até 2022, não interessava o que os sauditas fizessem, estava tudo certo. Mas depois que, sob a liderança corajosa do príncipe, a Arábia Saudita ganhou independência, certo? Se tornou uma nação realmente soberana, aí começaram as críticas em relação à sua majestade. Bom, essas críticas são infundadas. As pessoas têm que compreender o seguinte: na cidade do Vaticano só pode ser praticado o cristianismo, né? Então, Meca e Medina, que também são cidades sagradas, só pode ser praticado o islamismo. A Arábia Saudita é guardiã da fé islâmica, dos locais sagrados do islamismo. Então, Sua Alteza Real tem que governar levando isso em consideração. Ele vem buscando, com bastante entendimento, promover mudanças na concepção do salafismo, correto? Então, por exemplo, ele liberou as mulheres para usarem a roupa que elas quisessem. Isso é uma conquista enorme. A França, por exemplo, não dá esse direito. As mulheres na França não podem usar véu, não podem usar chador. Então, Sua Alteza Real deu às mulheres sauditas direitos que as francesas não têm, certo? E elas podem dirigir agora.
o que num país como a Arábia Saudita, muito quente, né? Não dá para você sair na rua no sol de 50 graus, 60 graus. É uma liberdade, certo? Então, Sua Alteza Real é um homem esclarecido, mas isso incomoda muito o Ocidente, que faz acusações infundadas a respeito da natureza do governo desse sábio homem, que muito provavelmente vai se tornar não só rei da Arábia Saudita, como califa. E vai colocar a terceira cidade sagrada do islamismo, Al-Quds, também sob a proteção dele, certo? Porque assim quer Deus, né? Ele só materializa esse desejo, digamos, universal. Então, as críticas a Bin Salman são equivocadas e são injustas, para ser honesto com vocês. Se nós analisarmos as coisas com isenção, a gente vai ver que o sistema de saúde saudita é muito melhor que o britânico. O sistema educacional saudita é muito melhor que o alemão. No passado pode ter sido diferente, mas nós não vivemos no passado. A realidade hoje é essa. Ora, se um saudita tem acesso à moradia de uma maneira muito melhor do que tem um europeu, a saúde muito melhor do que um americano, a educação muito melhor do que um brasileiro, por que ele é ruim? Porque ele não se curva às picuinhas e valores podres do Ocidente? Ah, por favor, né, gente? O homem fala russo, o homem fala alemão, o homem fala francês, o homem fala inglês. É um governante culto e esclarecido. Como a gente disse, as mulheres sauditas têm direitos que as francesas não têm, cara. Qual que é o problema? O problema é o anti-islamismo, a islamofobia. O problema é a tentativa de impor os valores do Ocidente como se fossem os valores da humanidade inteira. Não vai rolar. O príncipe Bin Salman está aí para libertar não só os árabes e os muçulmanos, mas o mundo dessas imposições. Essa é a verdade.